Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada vida aí, aqui nessa manhã, aí na sua casa, aqui na nossa igreja. Nós estamos aqui começando um culto, como todo domingo nós fazemos, nós cultuamos o Senhor, dedicamos esse dia, esses momentos para isso. Eu queria orar com você nessa manhã. Então vamos lá. Deus, nós te agradecemos por mais esse dia. Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, tem sido conosco, mesmo nessa situação, mesmo em tanta dificuldade, nós temos caminhado, Deus, caminhado pela fé no Senhor, pela confiança, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades que nós temos, que nós passamos, que nós estamos sujeitos, mas o Senhor sempre está conosco e nós queremos te agradecer por isso. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então vamos louvar bem animados o hino 160 do cantor cristão. Vamos lá? Promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que dá promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Deus seja louvado. Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos em mais um domingo pela manhã e vamos neste momento iniciar a parte de reflexão da palavra de Deus. Já temos cantado louvores ao Senhor Jesus e neste momento eu quero te convidar, você que está em casa e que ainda está em quarentena, quero te convidar para vir comigo ao estudo da Bíblia, ao estudo da palavra de Deus, à reflexão bíblica. Nós ainda estamos fazendo duplamente, estamos mandando a versão do culto gravada para você que está em casa, que está em quarentena, que está em isolamento, e para aqueles que já podem se deslocar,
já temos a permissão para realizar os cultos presenciais, guardadas aí as recomendações do Ministério da Saúde. Nós já podemos e estamos realizando aos domingos pela manhã, às 9 horas, a partir das 9 horas e também às 19 horas. Você pode vir para a igreja, se achar melhor, pode fazer a sua inscrição anteriormente, ligando para a secretária da igreja, a irmã Isamar, e pode vir domingo às 9 e domingo às 19 horas. Estamos presencialmente, estamos também no nosso canal no YouTube. Você pode, a partir de agora, então, acompanhar conosco aí da sua casa, onde você estiver, o texto da Palavra de Deus para a meditação nessa manhã de hoje. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7, e depois destacaremos também versículos 16 e 17. Leiamos a Palavra de Deus. Diz o texto, Romanos 1, de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu de descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, versículos 16 e 17 da mesma carta, do capítulo 1, diz: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus queridos irmãos e amigos, nós conversaremos um pouco hoje sobre a carta aos Romanos. Romanos, escrita por Paulo, é uma epístola, é uma carta de Paulo, e recomenda de tudo. Cada parte dela nós vamos encontrar ensinamentos do professor Paulo sobre a própria epístola, sobre a carta, sobre os romanos a quem ela foi endereçada, e ela carrega consigo a essência do Evangelho, que tem mudado muitas vidas, nações, e tem mudado até mesmo o rumo da história. Nós precisamos de entender, então, algumas coisas sobre Romanos. O que é a carta aos Romanos? Ela tem alguns títulos. Nenhum livro da Bíblia tem tantos títulos como a carta aos Romanos. Inicialmente, ela é conhecida como Evangelho segundo Paulo, como também Evangelho de Cristo ressurreto, Tratado Teológico Paulino. Há outros escritores e teólogos que também a chamam assim. O mais puro Evangelho, o principal ou a principal das cartas paulinas, e assim vai. São vários títulos, vários codinomes que estão ao redor do nome da carta de Paulo escrita aos Romanos. E esse corpo chamado Corpus Paulinum, ou seja, as cartas escritas por Paulo, isso ocorre no primeiro século, e Romanos é a que vem em primeiro lugar delas. Inicia ali o chamado Corpus Paulino, ou as cartas pastorais escritas por Paulo, que marcaram a trajetória da igreja a partir da sua expansão, a partir de Jerusalém. Romanos foi escrito lá, se você observar capítulo 16, versículo 1, nós vamos saber que o apóstolo Paulo se encontrava em Corinto, quando ele escreveu essa epístola, e o lugar onde ele enumera onde ele estava, que é Cencreia, era uma cidade portuária bem próxima de Corinto,
então ele estava naquela região. Ele estava hospedado na casa de uma pessoa, de um moço chamado Gaio. Você vai ver isso em Romanos 16, versículo 23. E era amigo pessoal de Paulo, e ele também havia sido batizado por Paulo, né? Ele precisava ir a Jerusalém para levar alguns donativos levantados na Macedônia e em Acaia para os irmãos pobres da região da Judéia. E ele pretendia, depois de lá, ir para a Espanha, passando por Roma. O capítulo 15, versículo 22 em diante, você vai encontrar essa narrativa aí. Então, à luz desses dados, os expositores do Novo Testamento são unânimes em afirmar que ela foi escrita em Corinto nos anos aí 57, 58 depois de Cristo. A igreja, portanto, já tinha aí cerca de 30 anos, de 20 e poucos anos de expansão a partir de Jerusalém. Bom, a quem é endereçada a carta de Paulo aos Romanos? Inicialmente, você vai ver isso nos versículos 5 e 6, e aqui começa de fato a nossa conversa de hoje. Ela é endereçada às gentes, e a palavra gente aqui é o etne do grego, que significa gentio ou nação, e também corresponde ao goim em hebraico. Também há outro texto que mostra que essa carta foi dirigida aos cristãos gentios, portanto, esse é o endereçamento de Romanos. É claro que a igreja de Roma era composta de judeus gentios, né? Você vai conferir isso em Romanos 2, do 17 em diante. A tratativa ali é para com judeus, mas judeus gentios, não os judeus de Jerusalém. Versículo 7 nos vai mostrar Roma. O que era Roma naquele momento? Fala de Roma. Roma era a capital do império naqueles dias, era o centro do mundo, e ele ainda não havia visitado a metrópole romana. Paulo, até a escrita, até esse momento aqui, ele ainda não tinha visitado, não tinha ido a Roma ainda. E a origem, inclusive, da igreja de Cristo em Roma é uma origem desconhecida. Muito embora parece muito estar ligada aos forasteiros romanos que estavam em Jerusalém no dia do Pentecoste. Se você ler Atos 2, você vai verificar que havia em Jerusalém, naqueles dias do derramamento do Espírito Santo, cidadãos romanos também. Tudo indica, aí há teólogos que afirmam isso, que esses judeus converteram esses romanos converteram no dia do Pentecoste e retornam para Roma carregando consigo a experiência do Evangelho. Há esse indicativo de que o Evangelho chega a Roma desta forma. Mas há também aqueles teólogos que afirmam que Áquila e Priscila, você deve lembrar desse episódio, desse casal, lá em Atos capítulo 18, Romanos 16, versículo 3 também fala de Áquila e Priscila. E tudo indica, e há também aqueles que defendem a ideia de que o Evangelho tenha começado em Roma, na casa de Áquila e Priscila, que eram cidadãos romanos e que foram convertidos ao cristianismo. Pois bem, precisamos pensar então na influência dos romanos. Estamos falando da carta de Paulo aos Romanos, e precisamos entender que qualquer cristão que compreender Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, jamais será a mesma pessoa. Nós precisamos ver alguns homens da história que deram um destaque especial à carta aos Romanos, né? Vamos ver o que diz então John Wesley, o grande avivador britânico do século XVIII, fundador da igreja metodista. Ele afirmou que tudo começou com os romanos. Agostinho, ou Santo Agostinho, como queiram, testemunhou em 386 depois de Cristo. Ele escreve também num dos seus tratados que Romanos 13 mudou sua vida. Olha a importância da carta de Paulo. Martinho Lutero, tão conhecido de todos nós, fundador da civilização protestante, né? Ele fez uma exposição de Romanos a um dos seus alunos em novembro de 1515 e em setembro de 516, fazendo uma exposição
onde ele lecionava na Alemanha, fazendo uma exposição específica da carta de Paulo aos Romanos. E ele disse que apenas o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, se tivesse sobrevivido, seriam suficientes para preservar o cristianismo. Afirmação de Lutero. Na verdade, reconhecemos todos os 66 livros da Bíblia com a mesma autoridade, com a mesma inspiração, é claro. Mas a declaração de Lutero diz meramente a esses dois assuntos citados, esses dois livros citados. Ele considerava tanto a carta de Paulo aos Romanos que ele compara essa carta ao Evangelho. E de fato ela tem esse caráter, né? O autor de Romanos é Paulo, todos nós sabemos, né? Paulo, ele escreveu, além de Romanos, uma porção de outras cartas, tanto epístolas gerais como epístolas pastorais, e ele marcou a sua história dentro do apostolado, e marcou sobretudo Roma, e a carta aos Romanos é uma carta especial, porque ela é endereçada a uma igreja que estava na capital do império daqueles dias, o império daquela época. Pois bem, então vamos a algumas expressões que ele usa. No capítulo 1, no versículo 1 de Romanos, Paulo escreve: servo de Jesus Cristo. O servo aqui ele se refere, vem do grego, que é doulos, né? E pronuncia-se doulos, é servo em grego, e é traduzido, essa palavra é traduzida do grego para o português como escravo, como servo. Então Paulo se auto-intitula servo de Jesus Cristo. Tem o mesmo sentido do avoda no Testamento, no Antigo Testamento, né, no hebraico, e com relação ao povo de Deus, na referência lá no passado, era um escravo voluntário. Olhe bem, no hebraico já traz esse sentido um pouco mais profundo, né? Ele reconhece Jesus como o dono de todas as coisas, inclusive nós, ele retrata isso nas suas cartas, que nós somos dele. A segunda expressão que nós vamos encontrar logo no início, Paulo escrevendo aos Romanos, é o chamado. Quando ele diz servo de Jesus Cristo, a seguir ele fala chamado, né? É o kletos do grego, que tem sentido de vocacionado. Aqui Paulo fala de si como alguém que tinha uma vocação, que tinha um chamado específico. Ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 15, você vai ver isso. E o mesmo acontece com Jeremias, lá, a situação bem análoga. Jeremias capítulo 1, versículo 5, você vai ver o profeta escrevendo ou se descrevendo como alguém que havia sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Paulo, portanto, foi constituído apóstolo por Deus e não pelos homens. Aqui é a grande diferença, porque o apostolado de Paulo era um apostolado designado por Deus. Gálatas 1, versículo 1, você vai ver isso. Quem designou o apóstolo Paulo como apóstolo não foi outro apóstolo, não foi uma comunidade de cristãos, mas foi o próprio Deus, Jesus Cristo, o comissionou. O que é um apóstolo, então? Estamos aprendendo umas coisas aqui. Ele fala de si como o servo de Jesus, depois como chamado, e a seguir ele se diz apóstolo, né? A origem, ou a raiz de apóstolo vem de duas palavras gregas, duas preposições, né? O apo, que significa da parte de, e do verbo grego stelo, que significa enviar. Portanto, a palavra apóstolo significa enviado com mensagem confidencial. Olhe bem, a mensagem de Paulo, ela dizia intrinsecamente ou especificamente a pessoa de Jesus. Ele é o embaixador de Cristo, ele trazia uma mensagem confidencial de Cristo, e aí a Bíblia vai chamar o Evangelho de Boa Nova. É algo que vem dos oráculos sagrados, que vem do coração de Deus, mas confiado a algumas pessoas específicas para fazê-la notória e conhecida. Deus encarregou, ele encarregado do próprio Deus, então, de levar essa boa notícia, de levar a notícia mais importante da terra a toda a humanidade. O Evangelho de Jesus Cristo é esta verdade.
O Novo Testamento afirma ainda que Paulo é embaixador dos céus e doutor dos gentios. Atos 22, versículo 21, você vai ver isso. Pois bem, o Senhor Jesus, no prólogo de Romanos, vamos entender mais algumas coisas aqui sobre a carta de Paulo aos Romanos. Nós vimos aqui a sua origem, os títulos, Roma, conhecemos algumas coisas sobre a cidade, o que achavam os reformadores sobre a carta, Paulo se auto-identificando na carta, e agora precisamos de entender o que está no versículo de número 2. Se você está com a sua Bíblia aberta, volte os seus olhos aí para comigo, e você vai ver que a vida de Jesus está registrada nos Evangelhos. Tudo que aconteceu estava previsto na lei de Moisés e dos profetas. Jesus tinha um testemunho da lei e dos profetas. Romanos 3, 21, Paulo escreve isso. É óbvio que o pensamento paulino sobre o Messias é o mesmo revelado na lei e dos profetas, porque há aí uma junção entre a lei e a graça, essa ligação entre a lei e a graça. Quem faz esse interface entre as duas é Jesus, né? Ele é anunciado no período da lei e cumpre-se, ou seja, ele nasce na plenitude dos tempos, no cumprimento da palavra de Deus. Jesus vem e faz com que esse tempo se liga e ele passa a ser o divisor de águas desses dois tempos. Acerca do Filho, versículos 3 e 4, você vai ver Paulo escrevendo: convém tomar cuidado com isso, porque Paulo não está dizendo que Jesus tornou-se Filho de Deus pela ressurreição. Ele foi o Filho de Deus em fraqueza e humanidade durante o seu ministério terreno, e pela sua ressurreição tornou-se o Filho de Deus em poder. Você vai ver que Jesus, depois de ressuscitado, ele chega no meio dos discípulos e ele, de uma forma consolidada totalmente, ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então ali já estava extinta a condição hipostática de Jesus. Ele deixa a parte de homem dele, 100% homem, vai até a cruz. Da cruz para frente permanece 100% Deus. Depois do Cristo ressuscitado, ele ressurge, da sua ressurreição, ele ressurge 100% Deus, somente 100% Deus. Quando ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra, ele já não falava mais na sua condição hipostática de homem. Pois bem, Paulo discorre sobre isso, ele deixa bem claro essa questão do poder de Jesus, o poder de Deus, o poder transformador, né? O apóstolo assim revela a origem humana e divina de Jesus, declarando a sua ressurreição dentre os mortos, todo poderoso, 100% Deus, portanto. Pois bem, para a gente fechar então esse comentário de Romanos hoje, nós precisamos entender finalmente o tema da epístola de Paulo aos Romanos. Primeiro, versículo 16, ele fala do Evangelho como poder de Deus. A palavra Evangelho vem das duas gregas, que é a fusão do eu, né, que quer dizer bem, e de Angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra Evangelium, ou Evangelion, quer dizer boas novas, notícias alvizeiras. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele escreve isso no versículo de número 16, do capítulo 1 de Romanos, quando ele fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai seguindo lá, primeiro para o grego, para o judeu, né, e depois vai expandindo, porque a gente sabe que o Evangelho veio para o judeu, só que com a rejeição pelos judeus, ele passa a ser universal, ele passa a cumprir o propósito de Deus, de trazer ao mundo a possibilidade da salvação através da crença em Jesus Cristo e a aceitação dele. A mensagem é que Cristo salva, mas viu o pecador. João 3,16 fica consolidado isso, a gente já sabe. A expressão que ele usa aí, não me envergonho, é uma figura de linguagem chamada de litotes, que significa afirmar pela negação do contrário. Eu não me envergonho do Evangelho, né? Ele tinha convicção daquilo que ele defendia, daquilo que ele pregava. Para ele era ponto de honra falar sobre o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus.
No versículo 17, nós vamos ver a revelação da justiça de Deus. Olha bem, a justiça de Deus, aqui, ela é justa, pessoal, ela não é legal, ela não é justa, pessoal e não é legal, mas a justiça com que Deus justifica os pecadores pela fé. Olha bem, o ato da justiça de Deus, por isso quando estudamos sobre o Espírito Santo, nós aprendemos que ele convencerá o homem do pecado, da justiça e dos juízos de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Romanos 3, versículo 21 em diante, nós vamos aprender isso. E esse plano de Deus para a salvação não é pelas obras, mas pela fé. Romanos 3, o próprio Paulo escreve isso. De fé em fé, significa sola fides, no latim, e a fé somente. Não é de fé em obras, ou de obras em fé, nem tampouco de obras em obras, mas somente pela fé. Olha que coisa interessante. A gente precisa separar esses parâmetros para a gente entender o que de fato Paulo estava escrevendo ali, em Romanos 3, versículo 24 até o 26, você vai ver isso. Bom, então vamos pensar aqui, falamos primeiro o Evangelho como poder de Deus, tema da epístola. Segundo lugar, a revelação da justiça de Deus. Agora eu quero tratar com você sobre a justificação pela fé. Em terceiro lugar, toda a epístola de Paulo aos Romanos gira em torno da salvação pela fé. E ele vai dizer isso: o justo viverá pela fé. No capítulo 1, versículo 17, você vai ler isso aí. Essa expressão significa que a salvação é pela fé. Ele trata disso quando escreve também aos Efésios, no capítulo 2, quando escreve a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele diz isso lá. E esse é o tema principal da epístola aos Romanos: a salvação pela fé, a justificação pela fé. Em quarto lugar, a carta aponta ou possibilita o pensamento de algumas coisas sobre o que aconteceu em 1517, sobre a reforma protestante. Martinho Lutero, bom que a gente pense um pouquinho sobre ele aqui, ele nasceu em 1493, portanto quando ele nasceu na cidade de Eilesben, na Alemanha, e quando ele coloca lá na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, ele ainda era um jovem monge, ele ainda era um jovem padre, né? Ele ingressou na universidade em 1501, ainda muito jovem, e foi estudar direito. Em 1505 ele entrou num convento e tornou-se monge, e foi Romanos 1,17, coisa interessante isso. Romanos 1,17 o justo viverá pela fé, que mudou a vida e o curso da história de Lutero. Assim escreve Halle em 31 de outubro de 1517. Portanto, a gente já sabe, a história nos conta isso de forma muito explícita. Ele fixa 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, dando início ali, pontapé inicial, à reforma protestante. Ele rompe com a Igreja Católica, traduz a Bíblia para a língua alemã e leva avante a obra da reforma. Para muitos que não sabem, ele é o autor do hino Castelo Forte, muito conhecido todos nós, inserido no nosso hinário, o cantor cristão, né? Cantado hoje em muitas línguas e muitas nações. Lutero faleceu em 1546, ainda considerado um jovem, né? Vamos dizer assim, mas ele fez uma referência, ele é muito pontual com relação à justificação pela fé. Essa é a grande temática da carta aos Romanos, né? Bom, a justiça de Deus, portanto, é a revelação fundamental do Evangelho através de Romanos. O cristão pode compreender melhor que Deus fez a seu favor mediante ao conhecimento de Cristo. Assim, deve, em primeiro lugar, ler essa epístola várias vezes. Eu aconselho aos cristãos a lerem Romanos várias vezes. Você vai entender, ali vai ficar muito claro o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, nos justificando, nos perdoando, nos dando direito de vida eterna, nos justificando diante de Deus. Paulo
é magistral ao escrever a carta aos Romanos e tratando desse tema da justificação pela fé, da salvação pela fé, da salvação como obra da graça de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter esse entendimento, possa compreender. Leia Romanos. Eu quis fazer essa breve exposição sobre a carta para que isso possa aguçar a sua vontade, o desejo de conhecer um pouco mais. Aprofunde-se, cresça espiritualmente. Que Deus te abençoe. Quero orar com você neste momento, encerrando assim esta palavra na manhã desse dia. Você pode consagrar a Deus nesse momento, dedicar a Deus. É um momento bom para isso, vidas e bens ao Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que agora cultua a Deus comigo, de forma virtual. Que o Senhor abençoe esta casa, abençoe essa família, tudo que lhes pertence. Nós consagramos essas vidas e bens ao Senhor agora e pedimos que o Senhor receba como um cheiro suave ao Senhor esse culto que é prestado ao Senhor. E aqui terminamos e finalizamos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.